uma comunidade, né, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias sobre tecnologias, principalmente com foco em tecnologias do Google, né, mas não exclusivamente. Cada grupo é organizado por um voluntário. No caso, no Juiz de Fora, eu sou o responsável, eu sou o GBG Manager, e é um grupo inteiramente independente do Google, né? A gente tem autonomia para ter as nossas pautas, ter as nossas conversas. Para vocês terem ideia, o GBG ele está aí no Brasil em diversas cidades. A gente tem GBG tanto em capitais como no interior, né? Em Curitiba, por exemplo, é um GBG atualmente, pelos critérios do GBG no mundo, é o melhor grupo local, para vocês terem ideia de como no Brasil isso é muito presente. Em São Paulo, se vocês for verem também, tem projetos muito legais. Juiz de Fora a gente começou esse ano, né, e também a gente tem tentado se conectar. Só para vocês entenderem, vou voltar aqui ó, na logo do GBG. O foco do GBG é conectar, informar e inspirar. Na verdade, a gente não tem, como eu disse, a gente é um trabalho totalmente voluntário, a gente não tem nenhum objetivo de vender nada e também a gente não tem objetivo de ser suporte técnico do Google, por exemplo. Eu não trabalho no Google, eu trabalho em uma empresa, uma outra empresa, mas eu acredito muito nessa ideia do GBG e eu acho que a conversa que a gente vai ter aqui hoje, voltada principalmente para o marketing digital, é uma conversa que me interessa bastante. Eu sou um especialista nessa área, tá? Eu trabalho com marketing digital há mais ou menos 4 anos, desde que eu comecei a trabalhar, para vocês terem ideia, na época a maior rede social era o Orkut, o Twitter era a principal rede para empresas, o Facebook era em inglês, pouca gente conhecia, e desde então muita coisa mudou, né? Hoje a gente já tem outras redes, já tem outras perspectivas, né? O mercado se desenvolveu bastante, então a gente tem muita coisa para falar. Eu vou tentar resumir, gente, essa apresentação em 15, 20 minutos, não vou sair muito disso, pontuar algumas coisas, jogar algumas informações. Eu queria só mostrar para vocês, ao lado aqui do vídeo, de onde eu estou falando, tem uma caixinha de comentários que eu vou poder monitorar aqui durante a nossa conversa. Então, todo comentário que vocês fizerem lá, eu vou poder visualizar. Vocês podem tanto fazer perguntas, coisas nesse sentido, que eu vou, ao longo da apresentação, escolher algumas para a gente poder trabalhar, tá ok? Então, vou passar rapidinho aqui, não vou ficar muito nessa questão de slide, porque eu acho que o objetivo do Hangout é mais essa troca de ideias mesmo. E uma coisa bacana, gente, se você quiser participar aqui do Hangout com webcam, com microfone, você manda no comentário o seu e-mail do Gmail, ou o seu e-mail que você usa com o perfil do G+, do Google+, e eu vou te adicionar aqui na conversa. Eu estou tendo um pequeno problema, né, de instabilidade na conexão, e talvez isso não dê super certo, mas vale a tentativa, ok? Então, pessoal, partindo do princípio que hoje eu estou falando essencialmente para a empresa júnior, o que eu queria falar para vocês hoje é pegar alguns aspectos hoje que eu vejo no marketing digital que são essenciais, mas ao mesmo tempo que a gente pode trabalhar sem gastar muita grana. Essa é a minha premissa aqui, tá? Aí um pequeno resumo do que eu já trabalhei, do que eu faço, tá? Eu tenho trabalho tanto no mercado em si, quanto pesquisa acadêmica nessa área, então eu tenho um conhecimento focado em marketing digital. Tá? Gente, indo direto ao conteúdo, vamos lá, vamos cortar direto aí para o que interessa nesse momento. Eu separei aqui em alguns pontos, separei em redes sociais, separei em otimização de sites, otimização para busca, e separei também em outras ações que vocês podem fazer, como e-mail marketing, até ações internas, como às vezes até o gerenciamento de clientes, tá? E o que eu peguei aqui na parte de marketing digital que a gente pode usar de forma gratuita, rápida e às vezes com um custo bem baixo também, que a gente pode otimizar o nosso site, otimizar o que a gente pode fazer. Então, eu acho que um ponto fundamental para qualquer J é estar posicionada no Google Places hoje. Não sei se vocês sabem o que é Google Places, se vocês não souberem, também tiverem uma dúvida, podem comentar no que eu vou monitorar aqui.
No Google Places, vocês vão marcar lá onde a sua EJ está, vão colocar os dados dela, e a gente vai poder visualizar, quando eu buscar a sua EJ, vai poder visualizar onde ela está, os dados dela, o horário que ela está aberta, coisa nesse sentido. Isso está sendo cada vez mais valorizado na busca, então isso é bem bacana. E é uma forma gratuita e bem simples. Vocês vão lá e procuram no Google Places, vocês vão ter uma informação de como fazer isso. Quando você cria um Google Places, ele cria uma página do Google Mais para você, que é bem legal. Se você quiser utilizar, ok, se não, tudo bem, mas já vai te ajudar. Eu até tive relatos essa semana, estava conversando com o pessoal de uma empresa júnior aqui de Juiz de Fora, que eu dei essa dica, e eles já até me falaram, pô, Renan, a gente só de colocar no Google Place já veio mais contato, já veio mais gente buscando, tá? A dica que eu dou é tentar já colocar também no nome da sua empresa no Google Places a especialidade dela. Então, se ela é uma consultoria em administração, coloca, por exemplo, empresa júnior X, consultoria em administração, ou empresa júnior Y, produtora de vídeos. Coloque isso no Google Places que vai ajudar na busca, tá? Tem 3 mecanismos para quem não tem site. Eu sei que a maioria dos EJs já tem site, mas se você é uma EJ que não tem tanta verba assim, gente, o Google Sites é muito bacana, depois vocês dão uma olhada. É uma ferramenta gratuita, cria um site super profissional, um site bem indexado no Google, que é fundamental. E existem 2 ferramentas que eu recomendo para quem não conhece, acho que muita gente conhece, o WordPress e o Joomla, são 2 ferramentas de administração de conteúdo que vocês vão lá, procuram o WordPress, procuram ver como é que funciona isso, mas basicamente o WordPress e o Joomla já vão fornecer toda a estrutura de um site para vocês. Vocês só precisam colocar isso num servidor, pronto. Só precisam ver como vai ficar. Eles até já têm temas prontos, alguns gratuitos. Eu confesso para vocês que a minha própria empresa, eu trabalho na Dialog, a gente trabalha com o WordPress, a gente não é uma empresa de programação e a gente usa esse mecanismo que é bem simples até, tem muito tutorial na internet, é bem bacana. E o Google Sites é uma forma bacana também de ter um site sem gastar muito. E às vezes você não precisa nem de um site da EJ, mas você vai fazer um evento, é legal contar com o Google Sites. Tem uma dica que eu dou também, gente, aí você fala, mas aí tá, Renan, eu não quero gastar, mas eu também, sei lá, eu tenho o Google Sites, mas vou ficar com uma URL muito bizarra. Gente, tem um serviço que é o GoDaddy, se você procurar, a dica que eu dou, vou até comentar essa dica para vocês, vocês procurarem no Google, não entra no GoDaddy direto, vocês procuram no Google, deixa eu voltar aqui para a tela para falar com vocês. Vocês procuram no Google pela palavra-chave Domain Registration, né? Registro de domínio em inglês. E quando vocês procuram essa palavra, vocês vão achar o link do GoDaddy. A dica que eu dou, eu não estou ganhando nada para isso, é simplesmente porque eu achei muito bacana. O próprio GBG eu usei isso. Lá você registra um domínio.com por 1 ano, a um custo de R$6 aproximadamente. Então você pode registrar, por exemplo, para um evento, alguma coisa assim. É uma dica bem barata, por R$6 não é nada. E aí você pode linkar ele, redirecionar. O GoDaddy tem um painel para isso, onde você redireciona. Eu vou até mostrar para vocês como faz isso. Vamos lá. Vou abrir aqui meu navegador. Domain Registration, vou digitar aqui e vou compartilhar para vocês visualizarem. Eu sei que às vezes fala, pô, que nada a ver e tal, mas é uma dica simples, porque geralmente também não custa tão caro, é R$15, mas é só para vocês entenderem que dá para fazer alguma coisa mesmo não gastando muito. Dá uma olhada aí na tela do meu navegador, eu digitei Domain Registration, e aí aqui o primeiro que apareceu, o GoDaddy, você pode ver que ele está com a marcação aqui de R$5,59, um domínio.com. Então é legal se você quer registrar evento e ajuda também na indexação, né, gente? Você tem um domínio razoavelmente ligado às palavras-alvo que você tem, é ótimo. Então fica essa dica para vocês aí, tranquilo? Deixa eu só voltar aqui para a minha apresentaçãozinha. Bom, vamos voltar aqui para o marketing digital. Por fim, gente, você trabalha conteúdo, é uma coisa legal, né? Não é necessariamente obrigatório, mas te ajuda. Então vamos supor, eu trabalho em Juiz de Fora, eu trabalho com peças publicitárias na minha J. Então por que eu não crio um post no blog da minha J, ou no site da minha J, ou no Google Sites dela,
falando sobre esse produto que eu tenho. Quando você cria um post no blog, você tem a possibilidade de ter um conteúdo mais atual, né? Você não tem um conteúdo estático. E isso facilita você criar mais conteúdo sobre a mesma coisa. E se você consegue abordar diversos aspectos de um conteúdo, você tem mais chances de ser visualizado. Se o seu conteúdo tem qualidade, você vai crescendo na busca do Google também, né? Entre diversos fatores, mas simplificando, o conteúdo de qualidade é a raiz aí de todo o trabalho no Google. E uma dica que eu dou, acessem depois esse link aí, ó, bit.ly ideias-conteúdo. Eu vou acessar aqui de novo, vamos lá para o navegador. Gente, se tiver um barulho aí no fundo é porque o pessoal aqui está fazendo uma reunião na empresa, então não vai ter, a gente vai ter uma conversa. Então você acessa aqui no bit.ly ideias de conteúdo, e aí ele vai cair nesse docs aqui, tá? Vou até digitar aqui em cima, ideias, conteúdo. Tá. Dá uma olhada nesse docs, que ele é sensacional para quem quer gerar conteúdo, tá? É uma ideia que eu vi aí com a galera do Mestre SEO, eu achei muito bacana a dica do Fábio Ricota, e é o seguinte, quando vocês entrarem nessa planilha, vocês vão aqui em arquivo e cliquem em fazer uma cópia, tá? Isso aqui é o Google Docs, tá, gente? Eu estou usando o meu. Pronto, você cria uma cópia desse ideia de conteúdo e joga no seu Google Drive, no seu Google Docs, tá? E aí o que é legal? Eu criei a cópia, essa aqui é a minha cópia, e é o seguinte, eu posso digitar aqui palavras-chave que eu quero buscar, que eu quero ter como alvo, tá? Então vamos supor que eu trabalhe aqui, eu quero visualizar o que está sendo falado sobre a minha cidade. Eu dou a dica de quando você vai fazer um espaço, você coloca um maisinho em vez de fazer o espaço puramente. Então coloca aqui, ó, Juiz de Fora, dou um maisinho, Juiz de Fora, tá? E dou um Enter aqui. A planilha vai começar a trabalhar aqui para mim, ela está carregando, não sei se vocês viram, e aí ele vai me dar na hora uma espécie de trending topics daquela palavra-chave. Isso é muito legal. Ele faz uma busca em Google News, no YouTube, até no Twitter. Eu acho que tá, no meu caso aqui está um pouco desconfigurado, mas provavelmente vai funcionar para vocês aí. Ele faz uma busca e mostra para mim na hora ideias de conteúdo, tá? Essa é uma coisa bem simples, assim, óbvio que no meu caso aqui eu procurei uma palavra relacionada à minha cidade, provavelmente eu não vou achar muita coisa relacionada a negócios aqui, mas vamos supor que eu estou querendo oferecer algum serviço, então vamos supor aqui que eu tenho um serviço de consultoria em administração, tá? Talvez eu ache ali alguma coisa do que está sendo falado naquele momento sobre consultoria. Então, aqui está falando de hotelaria, está falando de um evento, está falando de uma pesquisa da McKinsey, um artigo do Administradores, tá? Bom, um artigo sobre trainees, etc. Vocês podem fazer isso aqui como uma pesquisa simples, só para gerar uma ideia, tá? Então fica essa dica para vocês. Vou colocar aqui de volta na tela, só para vocês terem aí, se quiser anotar. É só para não ter desculpa, não tem ideia de conteúdo. Cara, joga uma palavra, joga sei lá, um alvo e vai brincar com isso, tá? Uma outra ferramenta que ajuda bastante, eu não vou entrar tão a fundo nela, que é a ferramenta de palavras-chave do Google. Não sei se vocês conhecem, hoje ela até mudou o nome, ela está, se não me engano, o nome de Display Planner. Basicamente, você vai lá no Google, digita essa ferramenta de palavra-chave, e ele é uma ferramenta bem bacana que você vai inserir lá, por exemplo, um website, e ela vai jogar para você informações de palavras que aquele website possa ter relacionada, o que as pessoas podem buscar e cair naquele website. Eu fiz uma pesquisa, vou mostrar para vocês também, acho que não tem problema, não vai ocupar tanto tempo. Olha, gente, se tiver muito barulho aí, vocês me desculpem, mas o pessoal está numa reunião frenética, eu vou tentar manter aqui. Deixa eu jogar aqui para minha telinha. Vamos voltar aqui. Tá. A ferramenta de palavras, ó, ferramenta de palavras-chave do Google, tá? Bom, você vai lá, vai estar aqui. Agora vocês podem ver que mudou, chama planejador de palavras-chave. Então você pode planejador de palavras-chave, só para vocês terem uma noção, né?
O planejador de palavra-chave, ele ajuda nisso. Você vai colocar lá, vou entrar nele aqui, ele vai me dar uma visão legal de o que tem a ver com o meu site que eu posso explorar em termos de conteúdo. Tá? É uma dica simples, gratuita e é uma pesquisa de mercado ao mesmo tempo. Então, se você vir aqui na ferramenta de palavra-chave, vamos pôr aqui, pesquisar novas ideias de palavra-chave. Pessoal da Camp aí que está me escutando, vou usar vocês como nosso cobaia aqui, tá ok? Então, vou digitar aqui Camp e, bom, eu posso digitar também palavras, sei lá, consultoria e tal, e ver o que acontece. Mas eu vou digitar aqui Camp. Não vou mexer nesses filtros aqui no momento, não preciso disso. Depois vocês podem, por conta própria, dar uma olhada. E ele vai me jogar aqui algumas ideias de grupos de anúncio, ideias de palavra-chave que eu possa utilizar, que tenham a ver com o conteúdo que tem no meu site, que ele identificou que podem ser legais. Essa ferramenta ela é voltada para o Google AdWords. Eu não vou entrar aqui tanto no Google AdWords, gente, porque em termos de mídia gratuita, etc., ela é uma mídia bem bacana, não é um custo tão alto, mas eu acho que ainda para a gente estar trabalhando inicialmente, eu não vou entrar nesse aspecto, porque é uma coisa bem mais avançada. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, ele me deu aqui palavras que têm a ver com a Camp, que ele detectou. Então isso aqui isso aqui serve de dica para você gerar conteúdo. Então vou dar uma olhada aqui, ó. Ele joga algumas ideias, claro, tá? E tem muita gente que tem o que ele falou, olha, a Camp, palavras que tem a ver com a Camp, processo trainee, oportunidade de estágio, consultoria júnior, etc. Então são palavras que você pode atacar. Se você quiser digitar aqui uma página de um competidor e fazer essa análise, legal, você pode ele começar a competir para atrair o tráfego que tem a ver com o seu competidor, digamos assim. Tá legal? Eu recomendo sempre tentar fazer busca, pesquisa com foco em local, com foco em cidade também. Então, incluir nome de cidade, coisas nesse sentido, tá, gente? É uma dica que eu dou, porque a gente vê que cada vez mais o Google vai focar, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, no local. Vai focar na busca cada vez mais centralizada na pessoa, né, no dia a dia da pessoa ali. Bom, para fechar essa parte de mecanismos de busca, óbvio, gente, que é fundamental vocês criarem alguma política de relacionamento com sites, blogs e portais, e não precisa ser necessariamente ficar mandando release, tá? A dica que eu dou, por exemplo, o administradores.com tem uma seção de blogs, onde você pode entrar lá e criar um artigo e jogar lá, e linkar com a sua empresa júnior, por exemplo. Por que você não faz isso? Então você demonstra conhecimento e você cria um relacionamento com o site. Eu acredito também que vão existir sites locais, portais locais, blogs locais que queiram vincular a marca deles a uma iniciativa bacana como uma empresa júnior. Então, por que não oferecer isso a eles? Fica a dica, tá, gente? É fundamental, se vocês tiverem qualquer site, Google Sites, WordPress, peçam para o seu desenvolvedor, vocês quando vão desenvolver o site, instalem o Google Analytics, tá, gente? Quando vocês instalarem, vocês vão entender o que é o Google Analytics. Muita gente já tem, muita gente não usa. Eu recomendo, principalmente a galera de departamento de marketing, olhem o Google Analytics. Vocês vão ver o que as pessoas estão pesquisando, o tempo que elas estão pesquisando, o que elas estão fazendo no seu site, por aí vai, tá? Bom, eu tô vendo que ninguém está tendo comentário. Bom, eu estou seguindo. Não sei se é porque vocês estão sem dúvida ou porque não estão entendendo nada, mas a gente segue com a conversa. Quanto ao Google Alerts, né, o Google Alerts, como vocês quiserem falar, tem uma coisa legal. O que é o Google Alerts, gente? É uma ferramenta gratuita de monitoramento, tá? Eu estou falando muita coisa do Google, porque o Google tem muita coisa de graça boa. Então, simplesmente por isso, tá, gente? Mas o Google Alerts é bem legal. Você entra nele lá, vou compartilhar aqui só para mostrar rapidamente. E você vai pular palavras que você quer monitorar. Vamos, vamos ver aqui. Google Alerts. Por quê? Vamos supor que você quer monitorar o que estão falando Vamos supor, essa semana eu tive um evento em Viçosa com o pessoal da NoBugs. Então, quero monitorar o que estão falando da NoBugs. Eu vou lá no Google Alert, igual vocês devem estar vendo aí agora, na minha telinha, tá? E eu simplesmente digito aqui NoBugs, né? O ideal seria você colocar isso aí entre aspas, tá? Para você só ver pesquisas que tenham a ver com a sua palavra-chave, que ele limita aquilo ali. NoBugs tá meio abrangente. Vamos usar o acesso, que é a minha empresa júnior de origem.
acesso à comunicação. Então, ele vai me dar aqui tudo que tem a ver com acesso à comunicação. Tem até uma aqui que não é acesso de comunicação júnior, mas ok. E aí você cria um alerta, você configura, olha, eu quero que mostre resultado de tudo, eu quero que a frequência que vai me enviar isso, quantas vezes, vou pôr aqui para enviar todos os resultados que aparecerem falando de acesso e enviar para o meu e-mail. Pronto. Você criou um alerta, você está monitorando tudo que o Google indexa, você vai monitorar. Ele não vai monitorar uma página no Facebook, tá, gente? Porque o Google não trabalha com esse tipo de indexação, mas ele vai monitorar sites, blogs, tudo. Então você pode monitorar nome de pessoas, concorrentes, qualquer assunto, e aí você recebe um e-mail na hora com aquilo ali. Espero que isso aí seja útil para vocês. Para mim é bastante útil para monitorar o que está acontecendo com algumas marcas, tá? Vamos passar aqui. Eu acho que essa parte está bem legal. Bom, vou falar rapidinho, gente, de redes sociais. Eu sei que vocês já devem conhecer muito mais disso aí do que eu, às vezes. E eu separei aqui em 5 redes que hoje servem para você utilizar em comunicação digital. E eu vou falar rapidamente para que eu acho que cada rede você pode utilizar e como você pode utilizar, tá? Eu coloquei o Facebook e o Google Mais juntos aqui porque são redes parecidas. O Facebook é a rede dominante hoje, obviamente, e o Google Mais é uma rede que tem a aspiração de ser, né? Mas são redes que têm uma similaridade. E quando você trabalha venda direta, você quer trabalhar direto uma inscrição para um curso, um congresso ou um produto específico, você quer clique e vender, aí você tem que trabalhar com anúncios e o Facebook Ads vai te ajudar nisso. Então você vai lá no facebook.com/ads e dá uma olhada. Quando você trabalha relacionamento, gente, aí a gente vai entrar em página, conteúdo, comunidades e grupos. Basicamente é como a gente vai posicionar uma página no Facebook, como a gente vai posicionar um perfil no Google+, uma página no Google+, ou como a gente vai gerenciar uma comunidade, e isso é fundamental a gente ter em mente. Eu sei que algumas empresas júnior têm ações em comunidades, em grupos. Uma dica que eu dou para grupo, para comunidade é o seguinte: primeiro ponto, gente, defina uma regra do grupo. Defina quem é o moderador e defina um conjunto de ações, de políticas que aquele grupo deve seguir. Então, vamos supor, eu vou criar um grupo de egressos, tá? Onde eu quero realizar ações com egressos. Se entra alguém que está atualmente na empresa júnior e começa a postar alguma coisa que não tem a ver com o objetivo daquele grupo, se você determinar aquilo ali num documento, uma política do grupo, a coisa anda. E aí você pode chegar para a pessoa e simplesmente mostrar para ela, olha, isso aqui não está legal, você não está cumprindo a regra do grupo. Isso funciona muito bem. Quando você tem uma comunidade, quando você tem um grupo, isso serve para página, serve para qualquer coisa, gente. Defina uma regra, defina um objetivo daquilo ali e deixe a coisa acontecer. É bom também quando a gente trabalha em grupos, comunidades, estou focando muito nisso porque eu sei que é uma dificuldade, às vezes, gerenciar comunidades, né? A gente focar em ter alguns líderes dessas comunidades, tá? Então, o que é isso? Vamos supor, eu vou voltar para a história do egresso, que é uma coisa interessante. Eu quero fazer um grupo de egressos e eu quero interagir com eles para ter relacionamento com quem já saiu da minha empresa júnior. Eu posso usar o Facebook ou o Google Groups para isso, não tem problema, tá? Comunidades do Google, perdão. Facebook Groups. Só que eu preciso ter regras bem definidas, porque pode passar 2, 3 meses e entrar uma pessoa que não saiba quais são as regras daquele grupo e ela vai começar a postar coisa que não tem nada a ver e vai espantar quem realmente tinha interesse em interagir naquele grupo. E as pessoas entendem quando as regras estão lá. Então, se você coloca uma política, olha, nesse grupo só podem ser postadas coisas relacionadas a isso, isso, isso e isso. Não pode ser postada coisa assim, assim, assado. Ok, se você postar isso, você vai ser banido ou ocultado, etc, etc. Isso funciona muito bem e é uma dica que eu dou bem simples, que já muda bastante a relação de grupos. Então, o grupo não é só criar, jogar as pessoas lá dentro, não, tá, gente? Tem que ter um mínimo de moderação. Outras dicas que eu dou para vocês trabalharem Facebook, Google, entrar na conversa, tá, gente? Não ficar querendo postar, sei lá, releases ou coisas assim e achar que aquilo vai engajar. Então, pense em quem que você está querendo engajar ali. Se você está falando para empresário, você tem que ter uma postura, uma linguagem. Se você está falando para
para estudante, então defina que a sua página é uma página de estudante. Isso funciona para qualquer rede social. Se você não tem um foco desde o começo, você vai se perder. Hoje você tem, por exemplo, o algoritmo do Facebook, que ele filtra boa parte das postagens que são colocadas no ar. E ele faz isso com base em interesses. Então, vamos supor que você começa a postar durante um mês coisas que um estudante gostaria de saber. Legal. E aí, no mês seguinte, você muda para um foco mais corporativo, um foco para um empresário de 30, 40 anos. Esse estudante que estava engajando na sua página, ele vai continuar vendo, mas vai parar de engajar. E o empresário que não via suas publicações porque você focava em estudantes, não vai nem chegar perto da sua página, do seu conteúdo. Então, tomem bastante cuidado na hora de trabalhar atualizações em redes sociais. E uma dica que eu dou para Facebook é: dominem o algoritmo do Facebook. Pelo menos conheçam, saibam que existe um algoritmo, um filtro por trás daquilo. Como que vocês podem fazer isso? Gente, pesquisem na internet aí sobre o algoritmo do Facebook, como que funciona isso. Mas só para explicar para vocês rapidamente, o Facebook ele não tá interessado em mostrar 100% dos seus posts para 100% dos seus fãs se você não pagar por isso. Então você precisa entender isso para começar a trabalhar ali dentro. Óbvio que dá para fazer muita coisa sem pagar, só que você vai ter que focar cada vez mais na qualidade daquilo que você posta do que na quantidade. Então não interessa você postar 3 coisas por dia para ter 10 views, 10 pessoas de alcance em cada publicação. Se você postar uma e tiver 50, você já ganhou aquele dia se você tivesse gastado tempo para fazer 3 publicações. Então tomem cuidado com essa questão do algoritmo, muita gente se perde nisso e fica essa dica. Tá bom, gente? Dá uma pesquisada, não vou ficar entrando super a fundo nisso, porque não tem muito como falar sobre isso agora. Mas a gente pode, se vocês tiverem dúvidas, a gente responde aí ao final. E para entrar nessa conversa, como que a gente pode entrar? Olha, eu acho que existem já ferramentas legais que vocês podem utilizar. O Google+, ele ainda não é tão forte, mas, por exemplo, hoje vocês estão aqui no Google+, comigo, a gente está num Hangout, que vai cair no YouTube, e é o grande diferencial do Google. Ele tem um vínculo maior com a pesquisa, tem um vínculo maior com o YouTube, tem uma ferramenta sensacional que é o Hangout, então fiquem atentos aí, não descartem, mas vejam se vale a pena, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês, eu vou até falar um pouquinho de outras redes rapidamente, escolham poucas e boas redes sociais. Se você não tem capacidade de atualizar uma rede social, apaga ela ou deixa ela inativa e deixa lá um recadinho de qual rede social você está utilizando. Não vai querer entrar em todas as redes, não. Tá? Eu acho que isso é um erro fundamental. E LinkedIn, gente, eu acho que hoje ele é muito especializado em analistas, gestores, empresários, mas é legal você pensar em como utilizar os grupos do LinkedIn, como utilizar ele para relacionamento. Até pessoalmente fica a dica para quem quer networking, quer ser achado por um headhunting, o LinkedIn funciona bastante para isso. E para a galera de vendas, o LinkedIn pode ajudar no seu cold call. Então fica atento a isso, porque você pode conseguir ali alguns contatos para venda, né, sem fazer grande esforço, às vezes entrando num grupo e fazendo uma postagem. O Twitter é uma rede hoje que está um pouco em declínio, mas perto do que já foi, né? Mas é uma rede que funciona muito legal para você lidar com o público jovem, universitário, público geek, que tem a relação com tecnologia. E é fundamental pensar o seguinte: só entra no Twitter se você tiver algum apelo forte de informação. Se você não tiver esse apelo de conteúdo, de informação, você pode ficar um pouco perdido no Twitter. Porque só entrar no Twitter e dar bom dia, boa tarde, boa noite não é suficiente. O Twitter não funciona com imagens, então ele funciona muito forte com informação relevante e não simplesmente replicar a informação de outros locais, tá, gente? Uma dica para empresas maiores é também utilizar o Twitter às vezes como um saque. Ele é bem melhor do que o Facebook para isso. Ele ajuda porque você pode ter uma interação sem que o mundo inteiro fique sabendo daquilo, como no Facebook costuma ser. E para finalizar, eu tenho mais 2 slidezinhos só. Um focado aqui no Instagram. Gente, o Instagram é uma rede para quem tem apelo visual. Então, se você trabalha com produtos muito visuais, pode utilizar o Instagram. Se não, é difícil, não funciona, tá? E como que você pode propagar sua marca no Instagram?
primeiro tenta especializar seu canal do Instagram em alguma coisa. Tenta focar o seu Instagram em alguma coisa. Tem um canal do Instagram que eu acho bem legal, queria compartilhar com vocês. Vamos ver se a gente abre aqui. Só para vocês entenderem o que é isso que eu falei de especializar em alguma coisa. Vamos abrir aqui. Dentro do Instagram, por exemplo, o El Campos aqui, que ele tem um Instagram bem legal. Vamos abrir que uma imagem vai falar muito mais do que eu. Mas só para vocês terem uma ideia, nossa, minha internet está um pouco ruim. O que eu falo de especializar? É você ter uma linha, como se fosse uma linha editorial visual, digamos assim, do seu canal, porque a pessoa vai te seguir pelas hashtags que você postar. Então, por exemplo, no caso, não conseguindo abrir o Wellington Campos, ele tem 4 milhões de seguidores no Instagram, e o grande diferencial dele, ele simplesmente posta muitas coisas sobre Toy Story, sobre Woody, coisas nesse sentido. Ele faz brincadeiras e tal. Opa, eu entrei no Instagram. Peraí. Wellington Campos. Eu digitei errado aqui, que não é assim, não é esse cara aí. Ele posta aqui, Campos Well, digitei errado. Ele posta sempre com essas hashtags, então ele atraiu muita gente que gosta desse universo. E aí ele cresceu pra caramba, ele faz até ações promocionais e tal, 4 milhões de seguidores no Instagram. E, poxa, basicamente ele se manter fiel a um público, então ele tem que manter uma linha. Eu sei que isso não é tão fácil quando a gente trabalha business to business, e provavelmente se você não tem capacidade ou não tem um objetivo de lidar de fazer isso, não tem conteúdo para isso, não precisa entrar no Instagram, tá, gente? Isso aí é simplesmente para quem tem apelo visual, para quem tem algo visual a ser mostrado. Você pode recomendar um cliente da área de moda, um cliente da área de fotografia, mas às vezes você não precisa ter essa ação contigo, tá? E por fim, para a gente fechar, eu quero indicar para vocês 2 formas de comunicação muito efetivas online e também gratuitas que eu gosto pra caramba. Não sei se vocês conhecem o MailChimp, é uma ferramenta gratuita de envio de e-mail marketing até 1000 contatos. Vou mostrar para vocês rapidinho como funciona. É bem legal. Você pode ir cadastrando as pessoas ali. Eu uso para o GVG. Eu vou entrar aqui no MailChimp. E ele até 1000 contatos você não paga nada. A partir de 1000 você começa a pagar um pouquinho. Aqui você entra no MailChimp.com. Põe aqui quantas pessoas você tem, mais ou menos. Vou colocar que eu tenho 1000 na minha lista. Ele me dá aqui, é um custo gratuito, eu posso enviar até 12 mil e-mails por mês. E é muito bacana, porque é totalmente feito para leigo mesmo, mandar e-mail marketing. Então ele cria template já, ele já te dá tudo de graça. A única coisa que ele pede é colocar a logomarca dele lá embaixo. E é super justo, é um serviço bem legal, bem confiável. A taxa também de abertura de e-mail deles é bem bacana. Eu gosto pra caramba. E uma outra dica que eu dou, gente, para quem quer trabalhar CRM, quer trabalhar relacionamento com o cliente, até gestão de processos e projetos, é o Pódio, tá? Eu trabalho muito no Pódio aqui na agência, eu vou tirar um pouquinho da minha área de trabalho, vamos sair aqui. Mas o Pódio, basicamente, aqui, por exemplo, eu trabalho com várias ações, isso aqui é uma coisa pessoal, mas o que é legal do Pódio? Você pode, né, colocar um tipo vamos supor que você tem uma planilha de Excel, sei lá. No Pódio, essa planilha ela vira um aplicativo. Isso é legal. Você pode criar isso e replicar e passar para outras pessoas, compartilhar em grupo. É uma ferramenta sensacional de gerenciamento de projetos e também pode te ajudar com gerenciamento de clientes. Você pode, por exemplo, lá dentro já vem aplicativos prontos, gratuitos também, onde você coloca, por exemplo, um CRM gratuito, e aí você vai lá e vai cadastrando seus clientes. Você pode colocar alguns avisos para receber no seu e-mail, olha, quando tiver uma novidade, quando tiver alguma coisa que você queira fazer com aquele cliente, no dia tal eu preciso acionar o cliente, aí você coloca lá e ele te manda um e-mail lembrando disso. E aí você pode ter toda uma lista, depois categorizar isso. Ele simplesmente transforma planilhas de Excel em coisas
mais fáceis de manusear e também de filtrar. Tá? Então fica a dica para vocês do Podio, que é uma ferramenta que não é essencialmente para trabalhar o marketing digital, mas ela vai ajudar em gerenciar contatos, gerenciar processos, até processos de marketing digital. Para vocês terem ideia, no Podio tem lá tem aplicativos prontos para você gerenciar eventos. Então ele já vem com todos o passo a passo, cadastro de contatos, tudo que você precisa, checklist, você pode usar ele para fazer isso. É bem simples, podio.com, é uma dica para vocês. Eu queria falar com vocês agora, vou deixar os meus contatos aqui. A gente tentei ser bem sucinto mesmo. Esses são os contatos do GBG, depois no final eu volto com eles aqui. Eu queria deixar para vocês a área de comentários aberta. Mais uma vez vou explicar para vocês como vocês podem comentar. Vocês vão estar aqui do lado uma telinha de visualizar comentários. Eu vou abrir aqui o meu agora, porque eu quero ver os comentários de vocês. Deixa eu voltar para a minha telinha aqui. Se você quiser entrar aqui comigo também no Hangout, me passa seu e-mail, o seu Gmail ou o seu perfil do Google+, que eu adiciono aqui. Tá? Vocês vão ver aqui do lado direito. Legal, agora eu vi aqui que está aparecendo. Vamos lá, então. Vamos para os comentários, gente. Vamos ver se a gente consegue visualizar. Tá, vamos lá. Eu estou vendo os comentários aqui. Legal. Lucas, Nicolas. Vamos ver, eu não sei qual foi que comentou primeiro, mas beleza. Bom. Olha, eu só respondendo aqui ao Duarte, que ele já perguntou, eu vou ver se eu consigo colocar na tela seu comentário. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui agora. Não vai. Acho que não vai. Eu vou compartilhar minha tela de comentários e a gente vê. Vamos lá. Bom, não está dando não, mas beleza. Você perguntou ferramenta de gerenciamento de CRM online, Alexandre Duarte, né? É o Podio. Eu recomendo ele, é bem legal. Vamos lá, o Daniel perguntou aqui com que periodicidade devo atualizar as informações nas mídias sociais das EJs. Pô, legal essa pergunta, Daniel. Olha, eu acho que você primeiro tem que pensar na sua capacidade de produção, tá? Eu não recomendo que você deixe, sei lá, mais de uma semana sem atualização uma rede social, tá? Eu acho que uma semana é um limite. Acima disso, depende muito da sua capacidade. O que é fundamental é você determinar uma periodicidade. Isso vai te ajudar no seu alcance, no seu posicionamento, mas até para as pessoas entenderem que você tem postagem naquele dia. Isso funciona bem legal. Quando você tem canais, por exemplo, como YouTube, coisas assim, isso realmente precisa ser bem fixo, tá? Mas no Facebook isso não é tão comum, mas fica a dica de você tentar estabelecer pelo menos uma disciplina de não falhar nunca, tá? E eu acho que isso é fundamental. Tá, Lucas, o lance sugerido é custo por clique. Tá, agora que eu estou vendo, você deve estar se referindo aí ao Lucas Salgado, né? Você deve estar se referindo quando eu fiz a ferramenta de palavra-chave, é isso? Tá. Olha, exatamente isso. Aquele custo por clique que apareceu lá, vou até voltar para mostrar para vocês, vamos lá. É aqui, ó. Quando eu vou na ferramenta de palavra-chave do Google, vou voltar. Eu estou vendo se eu consigo colocar o seu comentário em destaque aqui, porque eu achei bem legal. Tá, eu estou aqui na ferramenta de palavra-chave e tal. E quando eu pesquiso aqui, então vou pesquisar, por exemplo, vou voltar para aquele exemplo da Camp, que eu acho que ficou legal. Uma empresa júnior, dá para vocês entenderem. Tá, quando eu pesquiso aqui, tá vendo que ele me deu o lance sugerido? Esse já é o lance que ele me dá de quanto que seria para anunciar para essas palavras-chave, tá?
é uma média para você ficar entre os 3 primeiros colocados ali. Provavelmente até em primeiro lugar, se você der esse lance. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, palavras como processo trainee, oportunidade de estágio, tem um volume, né, de custo maior do que, sei lá, uma palavra mais genérica como oportunidade aqui. Vou dar um exemplo para vocês, ó, consultoria em administração, que é uma... Não, esse aqui está focado no website, deixa eu só voltar. Deixa eu voltar no comentário, ver se tem mais algum novo aqui, vou dar uma atualizada. Deixa eu só mostrar para vocês que, como fica. Ah, legal, tô vendo que o pessoal comentando que gostou. Se não gostar, pode comentar também, gente, que eu tento corrigir. Consultoria em administração, vamos lá. Eu tô focando aqui em administração, tá, gente? É porque essa semana eu tava conhecendo o pessoal da própria Camp, então eu tô com isso na cabeça. Mas eu acho que é um ramo bem legal. Olha só, Lucas, como que o lance sobe, né? Vou pegar aqui um exemplo, consultoria empresarial. Então aqui, tá vendo como é que já começa a entrar aqui com uma briga de cachorro grande mesmo. Olha esse aqui, ó, consultoria empresarial em São Paulo, né? Super concorrido e tal. Tem uma média de 50 pesquisas por mês, uma alta concorrência e um custo por clique de 3,15. Então, um custo batendo lá no teto, né? O que eu aconselho é tentar sempre ir numa pesquisa, numa palavra o mais específica possível, porque você vai estar lidando com a sua região. Então, vamos, por exemplo, aqui, consultoria de administração em Juiz de Fora. Tá, vamos ver se eu acho alguma coisa legal aqui. Vai começar a cair o custo para mim aqui, depois já começou a baixar um pouquinho, mas vamos tentar pegar alguma coisa relacionada a Juiz de Fora, ver se a gente pega aqui. Exato. Aqui ele nem chegou a pegar um valor para mim, tá? Mas à medida que você consegue ir reduzindo, Juiz de Fora é uma cidade que não está pegando tanto isso, mas à medida que você começar a reduzir isso, o custo por clique vai abaixar também. Você tentar mais palavras ali vai ser legal. Óbvio que se a concorrência for muito alta naquela palavra, você está em São Paulo, aí você vai ter que pagar mais. Mas geralmente não é assim não. Deixa eu pegar uma próxima pergunta aqui. Vamos lá. Então, Caio Martins perguntou: ô Lucas, se eu não tiver respondido completamente, você pode perguntar de novo. Vale a pena trabalhar com atendimento inicial, ou seja, o primeiro contato com o cliente por intermédio de e-commerce, numa empresa que presta serviços? Cara, eu achei um pouco confuso aqui, mas deixa eu ver se eu entendi. Você quer trabalhar com atendimento através do e-commerce, você coloca lá vai abrir uma janelinha e você vai atender ali. Eu acho válido, eu acho super válido. O máximo que você conseguir de contato com uma pessoa online, eu acho que é bacana. Se ela está ali no e-commerce, o ideal é você criar o máximo de formas possíveis de jogar ele para a sua rede social. Então, deixar seu ícone de rede social em destaque, o seu like do Facebook em destaque, porque para realmente trocar essa ideia com o cliente, eu recomendo que seja feito isso numa rede social. Dentro de um site, isso é mais complicado, mas não é impossível. Tá? Depois, se você quiser até entrar mais a fundo, a gente pode trocar ideia. Tá? Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida aqui. Tá, Duarte Alexandre apareceu. Minha área de comentários está praticamente completa aqui. Tá, gente, eu vou deixar aqui minha telinha de contato. O Nicolas falou que tem uma dúvida e não perguntou, Nicolas. Se você quiser perguntar, eu estou à disposição. Tá? Mais alguma pergunta? Vamos ver se a gente tem aqui. Bom, por enquanto, não sei se a minha transmissão está um pouco atrasada, mas não estou vendo comentário aqui.
Bom, tranquilo, gente. Eu acho que já deu para responder bastante. A gente vai bater agora mais ou menos 50 minutos aqui de Hangout. Eu vou começar a encerrar aqui. Vou deixar meus contatos com vocês, gbgjuizfora.com, renan.caixeira@dialog.com.br, meu Twitter também, pessoal. Uma dica, gente, é o seguinte, o pessoal da Fejeng, né, eu queria agradecer por esse convite para esse Hangout. Eu até queria que eles estivessem aqui no bate-papo comigo, mas não foi possível, não tem problema. Mas o que eu queria deixar com vocês aberto a questão do GBG é o seguinte: eu vou enviar para vocês, vou deixar aqui nos comentários um formuláriozinho para quem participou do evento, quem se inscreveu lá no link que eu mandei, para poder preencher e deixar um feedback para a gente. Eu queria, se vocês quiserem deixar feedbacks para próximos eventos, seria legal. Se vocês quiserem que a gente traga algum especialista para conversar. Hoje eu mesmo, como manager do GBG, que cheguei até vocês, né, para trocar essa ideia. Mas a minha intenção é que a gente possa reunir mais pessoas para conversar sobre assuntos que interessem às EJs. Eu tentei abordar muito por essa perspectiva aí de não ter tanto gasto, né, de ser uma coisa mais de baixo custo, digamos assim. E eu acho que pelo tempo aqui que a gente tem de Hangout, a gente pode tentar buscar outras conversas, tentar outras conversas em um próximo momento, mas por enquanto eu acho que fica nessa. Eu tenho. Surgiu aqui duas dúvidas no final que eu acho que vale a pena a gente responder. Vou colocar na tela aqui para vocês estarem aqui na mesma página que eu. Então vamos lá, vou primeiro falar aqui com o Lucas. Lucas falou que é gerente da Ômega, o problema é o site. Temos o site, mas uma dificuldade de atualização. Acho que isso é muito comum, né, no MJ. Alguma dica de ferramenta para essa dificuldade? Ô Lucas, primeira coisa é o seguinte, cara. Se seu site não tem um CMS legal, por exemplo, se ele não está no Google Sites, se ele não tem um WordPress, ou se ele não tem um Joomla, alguma coisa assim, ele fica mais difícil de atualizar. Então, o primeiro passo na hora de você visualizar o que fazer com o site é entender se vocês têm um sisteminha razoável, tá? Se o problema for simplesmente técnico, eu acho que vocês têm que buscar migrar para um WordPress, alguma coisa assim, tá? Lembrando que o WordPress.org, tá, gente? Você instala num servidor, ele funciona muito legal. Existe o blog, sim, mas o WordPress.org já é um site profissional. E o Google Sites também funciona legal. Então, nesse aspecto é bacana. Agora, quanto à questão de disciplina para postar. Tá? Eu acho que aí já é um problema diferente. Se você tem algum problema de o que você tem que gerar de conteúdo, a dica que eu dou, aquela que eu voltei lá no começo, é uma dica bacana. Outra dica que eu dou que para gerar conteúdo é você usar o Yahoo Respostas. Não sei se vocês conhecem, mas assim, o Yahoo Respostas ele dá muita dica do que as pessoas estão querendo saber. Apesar de ser meio bobo às vezes, sabe? Mas vocês entendem lá o que pode ser conteúdo, tá? Então, se entrar no Yahoo Respostas, vamos Yahoo Respostas aqui. Eu gosto muito de Yahoo Respostas por causa disso. Você tem lá, às vezes, umas coisas que você nem imaginava, e para você é simples, mas que para outras pessoas não é nem tanto. Eu vou entrar aqui no Yahoo Respostas, vamos perguntar da minha área aqui de redes sociais. Então, só põe a palavra-chave, com certeza vem muita coisa estranha, mas às vezes a gente vai ter dicas de conteúdo. Então, olha aqui, ó. Como faço para criar uma rede social? Como fazer uma rede social? Qual o conceito de rede social? Perguntas bacanas, né, gente? A gente pode criar conteúdo respondendo isso. Então, joga aqui uma especialidade da sua empresa, consultoria, administração. Estou focando muito nisso aqui, mas a gente pode até pensar. Olha, gostaria de sugestões para um nome forte para uma empresa de consultoria. Vocês poderiam ir lá e comentar, mas agora já tem 4 anos. Qual o ramo da administração que se ganha mais dinheiro? Você pode virar um post, sei lá. E, assim, do ponto de vista de ideias, ô Lucas, dá para pensar muita coisa. Eu acho que é uma questão de também definir pautas. Eu sei que vocês não são, às vezes, não sei se vocês são especialistas nessa área, mas a gente não precisa ser especialista em conteúdo, mas a gente tem alguma coisa a dizer, a gente tem algum conhecimento técnico. Então tenta transformar aquilo em 2, 3 parágrafos, em dicas, em tópicos e postar.
Claro, desde que tenha uma estratégia, uma periodicidade, não adianta ficar postando à toa, tá? Eu acho que é por aí. E se você não tem ainda uma estrutura para fazer isso, não precisa começar, tá? Eu sou da opinião que se você for fazer alguma coisa, tem que ser bem feito, então não adianta. Legal, legal. E só para finalizar, vou responder aqui a pergunta da Isabelle. Isabelle, a questão dos grupos do LinkedIn. Não sei se você já acessou, cria lá um perfil no LinkedIn, eu vou entrar aqui em um grupo rapidinho, vou mostrar para vocês. O que é legal do grupo do LinkedIn é que existem grupos de diversos profissionais. Então, sei lá, grupos de publicitários, de bioquímicos, de sei lá, de headhunters. E o que é legal do grupo é que a galera tá lá muito para trocar ideia, conteúdo, indicação. Não é para você entrar lá e ficar fazendo spam, tá? Então vamos supor que eu queira entrar num grupo aqui de redes sociais. Vou só logar aqui no meu. Ah, ó, eu vou mostrar para você como funciona um grupo aqui do LinkedIn. Eu entrei aqui num grupo bem de outro país, tá? Mas redes sociais em los países ibero-parlantes, tá? É, tá vendo? Eu tô aqui no grupo do LinkedIn, as pessoas estão jogando ideias. Aqui, vamos tentar uma coisa do Brasil, né? Redes sociais. Vou pôr aqui um grupo, grupos, tá? Faço uma pesquisa, eu posso pôr qualquer coisa. Uh, e aí vamos, tá? Recrutamento e seleção em redes sociais. Pô, legal. Um grupo bem bacana para galera de RH. Então aqui o pessoal vai estar trocando informações. Você pode ver que tem atualizações aqui diárias do pessoal. Você pode simplesmente entrar aqui numa discussão dessa, ó, o pessoal dando dica de erros em português, blá blá blá. Você pode entrar aqui numa discussão, vou visualizar mais sobre essa discussão e dar sua opinião e começa a escrever sua opinião e por aí vai. O que é legal aqui, ó, por exemplo, a pessoa que está pedindo um material e tudo mais. O LinkedIn é uma ferramenta fenomenal para networking, muito boa. E ela é super popular nos Estados Unidos. No Brasil, nem tanto. Ainda ela é razoavelmente utilizada, mas não é tão popular. E eu aconselho vocês darem uma olhada, porque tem muita coisa lá que a gente pode usar a nosso favor, seja para aprender, mas também para ter algum tipo de algum tipo de contato, né, com o que está acontecendo.